Ora viva, segundo teste de análise matemática 1, 15 de novembro de 2019. Qual o valor da derivada de arctangente x ao quadrado do ponto x igual a menos 1? Então, vamos no quadro. Grupo 1. Pergunta 1. Temos esta função fx que é igual a arctangente de x ao quadrado e queremos calcular a derivada em x igual a menos 1. Logo, isto é a derivada de uma composta, f após g, derivada linha x, é a derivada do argumento de f, que vai ser aqui x ao quadrado, cujo derivado vai ser 2x, vezes a derivada do f aplicado no argumento. Logo, como eu disse, aqui neste caso preciso, vamos ter f de x. Havia ter escolhido outro nome aqui, em vez do f, vamos chamar h, de g', aqui vai ser h', e aqui nós temos f de x, que é a arctangente x ao quadrado, que vai ser h de g de x, ou seja, com h de x igual a arctangente de x e g de x igual a x ao quadrado. Logo, o que a gente precisa de saber é a derivada de arctangente. Normalmente vocês sabem que a derivada de arctangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E a derivada de g é 2x. Logo, f' de x vai ser igual a derivada de g, 2x, vezes derivada da arctangente, que é 1 sobre qualquer coisa ao quadrado, e esse qualquer coisa ao quadrado vai ser o nosso g, ou seja, x ao quadrado. Isto é 2x sobre 1 mais x à quarta. E em menos 1, isto vai valer menos 2 sobre 1 mais 1, 2, ou seja, menos 1. Voltarmos ao enunciado. Isso corresponde à hipótese menos 1. Não me enganei no enunciado, enganei no nome. A vez de chamar a função g, chamei f, faz mal. Isto corresponde à resposta B. Qual o valor de limite de e de x menos 1 sobre x ao quadrado? E de x menos 1 sobre x ao quadrado. Isto é a pergunta 2 do grupo 1. Sim, e o valor aonde? O valor do limite em 0. Logo nós temos e de x menos 1 sobre x ao quadrado, e estamos à procura do limite quando x tende para 0. Aqui há essencialmente duas maneiras de fazer. Primeiro método vai ser a regra de Cauchy. E em geral vai ser este método que os alunos vão preferir, mas tem que ter atenção que para poder aplicar a regra de Cauchy, vocês têm que verificar as condições do teorema. Acho que é um teorema. Logo, em particular, tenho que verificar que
o numerador vai dar 0 em 0, o denominador vai dar 0 em 0, e tem que verificar que as funções são diferenciáveis. E tem que enunciá-las, ou seja, mais enunciar o teorema. Ou seja, dar as condições e dar a conclusão. Logo, isto é o método preferível. Não é muito interessante. Vocês vão derivar e o que é que vai acontecer? Vai aparecer um limite mutável e aí o limite vai dar 1. Vai dar 1. Não, vai dar 1 meio, por causa da derivada de 2x. O segundo método, bem, não sei escrever segundo, vamos deixar aqui uma coisa um bocadinho incerta. O método é aquele que eu pessoalmente prefiro, não tanto enquanto matemático, mas enquanto mesmo engenheiro, porque os engenheiros e os físicos, quando eles tentam perceber um problema prático, o que nós em matemática chamamos limites, eles chamam aproximações. Logo, a ideia aqui é tentar perceber como é que nós vamos aproximar a função é x menos 1 a dividir por x ao quadrado quando x tende para 0. E a forma de fazer isso é o teorema de Taylor. O teorema de Taylor-Lagrange. E é muito claro qual é a função à qual nós vamos aplicar o teorema de Taylor. É a função exponencial e em que ponto? Vai ser no ponto 0, porque é em 0 que estamos a fazer o limite. E o que é que nos dá essa fórmula? Então, vai ser o valor da função no ponto, mais a derivada da função aplicada no ponto, ou seja, a derivada exponencial é exponencial, é de 0 sobre um fatorial vezes x menos 0, mais aqui nós podemos considerar a fórmula de Taylor à ordem 1, logo vamos por aqui o resto, a derivada aplicada num ponto C vai estar entre 0 e x, sobre 2 fatorial vezes x quadrado. Logo o C está entre 0 e x. Ou seja, quando o x é positivo, nós vamos ter, ou seja, se x é positivo, isso vai nos dar que 0 é inferior a c é inferior a x, e se o x é negativo, isso vai nos dar que x inferior a c inferior a 0. E, em particular, se nós aplicarmos o teorema dos limites em quadrado, isto vai nos dar que o c, que pode ser considerado como uma função do x, quando o x tende para 0, o limite em quadrados, vai ter limite 0. E se vocês desenvolverem aqui os cálculos, isto vai dar 1 mais x mais e de c sobre 2x quadrado. E se vocês passarem o 1 mais x do outro lado e dividirem por x ao quadrado, o que aparece, milagrosamente, x menos 1 sobre x ao quadrado. Vai ser igual a e de c sobre 2. E, obviamente, quando o x tende para 0, nós acabamos de ver que o c tende para 0, ou seja, e de c tende para e de 0, que é 1, por continuidade, isto vai dar o limite 1 meio. Vocês têm de ter noção que este tipo de exercício onde supostamente se aplica a regra de Cauchy e onde o vosso primeiro reflexo vai ser aplicar a regra de Cauchy, quase 99% destes exercícios, como é que são criados pelos professores? Utilizando o teorema de Taylor-Lagrange. Logo, o teorema de Taylor-Lagrange, ele dá-nos, a nós, professor, uma forma de gerar exercícios de limites.
E se forem ver os testes, muitas vezes está escondida no limite a fórmula de Taylor-Lagrange. Em última instância, nós podíamos dizer que os casos notáveis são Taylor-Lagrange, mas acontece que os casos notáveis, os limites notáveis, tipo estas coisas, nota, é de x menos 1 sobre x, isto é simplesmente a definição, o limite, quando x tende para zero, isto é simplesmente a definição da derivada da exponencial. Vamos fazer assim, a linha em zero. Limites notáveis, só uma fraude. Porquê? Porque são simplesmente limites desta forma. Tende, quando x tende para zero, para x0, para f' de x0. Em TPC, para vocês refletirem sobre isto, façam isto, ou seja, estas coisas aqui, estrela, com f igual a logaritmo de x mais 1, f igual a f de x igual a 100x, e o que é mais? Quais são os outros limites notáveis? Não sei, mas há muitos. Arctangente também podem fazer com tangente de x ou com arctangente de x. Isto dá-vos, supostamente, limites notáveis. Considera a função v de x é igual a 1 sobre x mais x ao quadrado. Podemos afirmar que não tem ponto de inflexão, tem um único ponto de inflexão com a abscissa inferior a 1, tem um único ponto de inflexão com a abscissa x superior ou igual a 1, tem pelo menos 2 pontos de inflexão distintos. Vamos lá ver. Se nós olharmos um bocadinho para a função v de x, a gente observa que, pelo menos no que diz respeito às concavidades, para x positivo, são duas funções que são, eu nunca sei se é convexo ou concavo, mas têm concavidade virada para cima. Logo, intuitivamente, olhando só para a expressão da função, parece-me claro que para os valores positivos, ela não vai ter ponto de inflexão. Agora, quando a gente olha para x negativo, R+. Eu não sei ler o enunciado. Logo, intuitivamente, eu teria tendência a dizer que esta função, este gráfico não tem pontos de inflexão. Porque temos duas funções com concavidade virada para cima, e não há nenhuma razão, quando a gente soma duas funções com concavidade virada para cima, para que se crie um ponto de inflexão. Podemos fazer o cálculo, porque como é que vamos estudar os pontos de inflexão aqui, fazendo a segunda derivada? Logo, 1 sobre x mais x ao quadrado. O que é que vai dar? Posso estar enganado, posso estar a dizer a asneira, mas parece-me que não. Então, temos f de x é igual a 1 sobre x mais x ao quadrado. F' de x vai ser menos 1 sobre x ao quadrado mais 2x. E f segunda de x vai ser igual a derivada, vai ser 2 sobre x ao cubo mais 2, que é estritamente positivo. Logo, não tem concavidades. E já agora, aquele resultado que eu estava a dizer, ou seja, a soma de duas funções com uma concavidade que é virada para cima, vai dar uma função
que tem concavidade virada para cima e tem uma simples consequência do facto que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Logo, quando a gente deriva duas vezes, a segunda derivada desta soma vai ser a soma das segundas derivadas. Não é? E x ao quadrado tem concavidade virada para cima, essencialmente porque a sua segunda derivada é positiva. Enquanto 1 sobre x tem concavidade virada para cima, pela mesma razão, pelo menos no que diz respeito aos valores de x que são positivos, ou seja, é uma consequência do facto da sua derivada ser positiva. Logo, a soma das duas vai ser positiva. Logo, não vamos ter pontos de inflexão. A história é inteiramente diferente se nós considerássemos x inferior a zero. E para x inferior a zero, então isso aí sim, nós podemos ter f segunda de x, f segunda de x igual a zero. E isto vai corresponder a x igual a menos 1, né? Porque isto vai corresponder a x ao cubo mais 1 igual a 0, ou seja, x igual a menos 1. Aqui o que eu estou a fazer é 2 sobre x ao cubo mais 2 igual a 0, equivale a 1 sobre x ao cubo mais 1 igual a 0, e multiplicamos por x ao cubo, e vai nos dar aquilo. E, de facto, se eu olhar aqui a expressão da segunda derivada, vamos ver aqui, x, isto é, x ao cubo, eu podia ter escrito logo isto assim, 2, 1 mais x ao cubo, e isto é 2 sobre x ao cubo, vezes 1 mais x ao cubo é 1 mais x ao cubo, 1 menos x mais x ao quadrado. Se vocês perguntarem como é que eu sou capaz de fatorizar, aqui não é x ao cubo, aqui é x, 1 mais x. Como é que eu sou capaz de fatorizar 1 mais x ao cubo tão rapidamente? É porque eu conheço a minha fórmula da soma de uma série geométrica. E, de facto, a segunda derivada muda de sinal quando se anula em menos 1. Logo, é, de facto, um ponto de inflexão, mas em menos 1. E aqui temos de ter atenção, vamos voltar ao enunciado, que aqui considera-se uma função definida nos números positivos. Logo, a resposta é a resposta A, não tem ponto de inflexão. Pergunta 4. Seja f uma função de variável real, contínua no literal fechado, 0π, diferenciável no interior, qual das seguintes equações tem pelo menos uma solução a 0π? Verifique a aplicabilidade dos teoremas de Rolle, Darboux ou Cauchy. Quais das seguintes equações têm pelo menos uma solução em 0π aberto? Bom, aqui podemos ir um bocadinho por excluindo as hipóteses que claramente não funcionam. Logo, já agora, esta, parece que esta, não devia fazer assim, esta está excluída, porque nós não temos qualquer hipótese que permita, por exemplo, aplicar Rolle ou Darboux e Cauchy não, porque Cauchy envolve outra função. Para Rolle, nós iríamos precisar que f de 0 seja igual a f de π, e nós não sabemos isso. E para Darboux também teríamos que ter algumas informações sobre o contradomínio da derivada.
O teorema de Darboux, salvo erro, ele diz que a derivada de uma função satisfaz a propriedade dos valores intermediários. Esta coisa aqui, a hipótese A, mais uma vez, é uma condição de anulação da derivada, que eventualmente poderíamos obter a partir de Rolle, só que aqui, mais uma vez, o cosseno de 0 e o cosseno de π, eles não são nulos. Se eles fossem nulos, se fosse seno, ou seja, na pergunta A, se fosse seno em vez de cosseno, nós poderíamos efetivamente concluir que esta equação tem uma raiz, simplesmente porque se fosse seno de 0 é igual a 0, seno de π é igual a 0, e isso iria forçar que a função cosseno de x vezes f de x seja nula em 0 e π. Logo, iria forçar o facto que existe um ponto de derivada nula a partir do Rolle. Mais uma vez, salvo isso, nós não temos informação sobre o contradomínio da derivada, logo, esta é excluída. Eu estava a falar de seno, e é exatamente o que nós temos aqui. Reparam que, como eu disse, seno de 0 é igual a seno de π é igual a 0, e isto vai implicar, como é o valor 0, que seno de 0 f de 0 é igual a seno de π f de π, independentemente dos valores de f em 0 e π, porque vale 0. Logo, estas funções são seno e f são contínuas em 0π fechado, diferenciáveis em 0π aberto. Logo, o teorema de Rolle permite concluir D. A resposta D. Por Rolle. Rever, eventualmente, o enunciado do teorema de Rolle para perceber aquilo que eu estou a dizer aqui. Seja f uma função bijetiva, diferenciável, tal que f-1 a inversa para a composição de funções é diferenciável também. Isso essencialmente é uma condução que diz que dizer que f-1 é diferenciável é dizer que a derivada de f não se anula. Grosso modo, porque é que eu estou a dizer isto? Porque reparam que a derivada da recíproca é 1. Vamos fazer em função derivada da recíproca, que é uma forma importante de vocês saberem. É 1 sobre a derivada da função aplicada na recíproca. Logo, para a função ser diferenciável, esta cena aqui, este quociente, era bom que não fosse infinito, ou seja, era bom que a derivada não fosse nula. Logo, esta hipótese aqui, inversa para a composição de funções é diferenciável, contém uma condição, dá uma propriedade sobre a derivada de f. Então, sabemos que f de 1 igual a 2 e f' de menos 1 igual a menos 1. E vamos definir uma função abominável, que é h de x composta de f por estas coisas todas. Admite que h é injetiva e que h menos 1 é diferenciável. Há muita coisa que a gente temos que admitir. Mas de qualquer forma, o que eles querem que aqui a gente calcula é a derivada da função recíproca. Logo, é exatamente nós usarmos aqui esta fórmula. Pronto. Então, o que vamos precisar para usar esta fórmula é de calcular a derivada de galinha. Então, aqui no contexto deste exercício, vamos precisar da galinha. Mas a galinha de x é a derivada de uma composta, ou seja, f composto com qualquer coisa. Esse qualquer coisa, x mais 1 é de x, a sua derivada, vai ser a derivada de um produto, se quiserem, vai ser e de x, porque a derivada de x mais 1 é 1.
mais x mais 1 vezes e de x, porque a derivada de x é de x, vezes a derivada de f aplicada na função, ou seja, x mais 1 é de x. Isto vai nos dar, aquilo que a gente acabou de calcular, vai nos dar a expressão da derivada do h. Depois nós temos que perceber um bocadinho esta derivada da recíproca, ela vai ser calculada onde? Então, em todos os casos aqui, ela é calculada em 2. E em 2, isso corresponde a que valor de... ou seja, em 2, isso corresponde a y. Este 2 corresponde, se quiserem, um y, que vai ser igual a um h de um certo x. E para qual x é que vamos ter h é igual a 2? Bom, aqui não é muito difícil perceber que o único, como h é construído a partir de f, o único valor que nós temos do f vai ser em 1, e vale 2. Logo, a 2 é igual a h de x, é igual a f de 2. E a questão é, o que nós queremos agora é que não é f de 2, todos estes pratos, é f de 1. Para dar 2 é f de 1. E se vocês olharem agora o argumento do f, temos que perceber qual é o argumento f do x, qual é o valor do x que vai dar 1 no argumento aqui do f, ou seja, do h. E se nós fizermos aqui x igual a 0, não é muito difícil perceber que x mais 1 é de x, vai ser igual a 1, porque isto fica 0, e o exponencial de 0 é 1. Resumindo e concluindo, qual é o x que vai dar h de x igual a 2? Vai ser x igual a 0. Logo aqui, o que nós queremos calcular, e está aqui explícito, é h menos 1 de 2, e h menos 1 de 2 é igual a h menos 1 de h de 0. Ou seja, isto vai ser 1 sobre h' aplicado onde? Aqui é aplicado na recíproca de h de 0, ou seja, 0. E isto vai valer quanto? Temos a fórmula aqui acima. Quando eu faço x igual a 0, nesta fórmula, vai ficar aqui no denominador, isto vai dar 1 mais 1, 2, vezes f', que nós já vimos, f' de 1. E f' de 1 vale menos 1. A resposta é menos 1 meio. E já agora, não pode ser esta, por causa do 2 aqui. Logo tem que ser esta, é o A. Vou só aqui voltar ao quadro, porque eu acho que não fui muito claro aqui na demonstração. Nas perguntas que envolvem a derivada da função recíproca, de uma função, há essencialmente duas fórmulas que vocês têm que saber. São idênticas, mas são maneiras diferentes de escrever a fórmula. Ou seja, aquela que eu usei em primeiro era esta, 1 sobre f' de f menos 1 de y. E aquela que talvez fosse mais apropriada a este exercício, que são idênticas, mais uma vez, seria esta, f de x.
igual a 1 sobre f' de x. E por que elas são idênticas, estas fórmulas? Porque simplesmente a gente passa de uma à outra usando y em imagem de x por f, ou x é igual à imagem pela recíproca de f de y. Pronto. Um bom exercício é redemonstrar estas fórmulas. Estamos aqui ao enunciado e vamos ao grupo 2. Logo, no grupo 2, nós temos aquela fórmula, aquela função, que é f de x igual a x menos o logaritmo de 1 mais x ao quadrado. Primeira pergunta. Calcula f' e conclua que f é estritamente crescente. Bom, isto é um simples cálculo de derivada. Quando eu digo simples cálculo de derivada, eu não estou a dizer que é simples para mim. Estou a dizer que normalmente devia ser simples para os alunos. É fundamental vocês saberem bem derivar. Logo, aqui eu esqueci-me de olhar o domínio da função. Vai de R para R. Ok. Desculpa lá. Okay. Isto é uma função f que vai de R para R. Bom, e já agora vê-se que o domínio desta função vai ser R inteiro. Não? Porque a única restrição ao domínio seria eventualmente do logaritmo, mas aqui, qualquer que seja x em R, 1 mais x ao quadrado vai ser superior ou igual a 1. Estamos no domínio de definição do logaritmo. E, por além disso, não só estamos no domínio de definição das funções aqui que aparecem, mas estamos no domínio de diferenciabilidade destas funções. Por além disso, estas funções são de classe C infinita, infinitamente diferenciáveis em R. Aqui a derivada é um simples cálculo, simples mesmo. Aqui temos mais uma vez a derivada de uma composta, ou seja, vamos derivar o argumento do logaritmo, que é 2x, e multiplicar pela derivada do logaritmo, que é inversa para a multiplicação, aplicado no argumento, 1 mais x ao quadrado. E se nós aqui reduzirmos ao mesmo denominador, já agora, porquê que nós fazemos isso? Porque nós queremos estudar o sinal da derivada, e é melhor para estudar o sinal da derivada ter um produto ou um quociente do que ter uma soma. Isto é uma soma. É difícil estudar o sinal, um produto, é mais fácil estudar um sinal. Vamos ter aqui 1 mais x ao quadrado menos 2x, ou seja, isto é o caso notável, x menos 1 ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. E espero que é claro para toda a gente que esta função fazer um pequeno intervalo. Voltando aqui, é claro que isto é superior ou igual a 0 e só se anula quando x é igual a 1. F' é positiva, qualquer seja. Aliás, é positiva, é estritamente positiva, qualquer seja x diferente de 1. Isto implica que f é estritamente crescente. A linha B. Então, o que é que nós temos na linha B? Mostra que o limite e conclui que o limite é mais infinito. Pronto, ou seja,
Bom, se nós tivermos isto, espero que seja evidente, vamos ter aquilo ali, simplesmente porque isto pode ser já visto. Para calcular o limite de f é mais infinito, mais uma vez, aqui eu tenho uma diferença de infinitos que eu vou transformar num produto, porque é mais fácil calcular assim, e porque também o termo dominante desta expressão vai ser o x, ponho em evidência o x, isto vai dar 1 menos o logaritmo de 1 mais x ao quadrado sobre x. Ou se eu for capaz de mostrar que o logaritmo de 1 mais x ao quadrado tem para zero, é claro que esta coisa vai tender para mais infinito. Como é que eu vou fazê-lo? Eu vou fazê-lo usando o mesmo truque que usei acima para o f, ou seja, nós temos aqui logaritmo de 1 mais x ao quadrado sobre x. Vamos pôr a evidência dentro do logaritmo o termo dominante, que é x ao quadrado. E vamos fazer aparecer um limite notável. Porque isto vai dar 2 logaritmo de x sobre x mais 1 sobre x logaritmo de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. E o que se passa aqui é que este é um limite notável que nós sabemos tende para zero para mais infinito, simplesmente porque x cresce para o infinito muito mais rapidamente do que o logaritmo de x tende para o infinito. E depois aqui temos uma coisa que tende para zero, vezes outra coisa que tende para zero. Conclusão. Esta coisa aqui, quando x tende para mais infinito, ela tende para zero. Conclusão, fazemos aquele cálculo que eu disse que é semelhante, pelo menos o raciocínio, o princípio usado é semelhante a este que acabamos de fazer, mas desta vez para a função f. E aqui nós temos uma coisa que tende para zero, aqui temos uma coisa que tende para 1, isto tudo é mais infinito, e logo no final o limite é claramente é mais infinito, mais infinito. Voltando aqui, mostro que para todo o k pertencente a R, a equação tem uma e uma só solução. Para tal, o estudo limite de f é menos infinito e utilize um resultado célebre sobre funções contínuas. Logo, isto é um exercício que é mais um exercício teórico do que um exercício prático, mesmo se nós vimos exercícios semelhantes na prática, que são exercícios um bocadinho mais difíceis. Logo, o que se passa aqui, essencialmente, é que a gente quer mostrar que o contradomínio da função f é R, porque para todo o R nós queremos resolver esta equação. Logo, queremos mostrar que o contradomínio é R. E como é que vamos mostrá-lo? Um primeiro passo vai ser ver que o limite é menos infinito, vai ser menos infinito, simplesmente porque o cálculo vai ser idêntico. E vamos utilizar o teorema de... Qual é o teorema que vamos utilizar? Função contínua. Sim, não precisa mais do que o teorema de Bolzano, penso eu. Vamos ver. O que é que diz o teorema de Bolzano? Diz que a imagem de do intervalo por uma função é um intervalo. Logo, primeiro ponto, o que a gente se propõe de resolver esta equação? F de x igual a k, com k pertencente a R. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que f é contínua, estritamente crescente. Nós sabemos também que o limite
em mais de infinito, o f de x é mais de infinito, e o limite em menos de infinito do f de x também vai ser menos de infinito. Isso vê-se simplesmente reproduzindo o raciocínio que nós vimos anteriormente. Isto vai ser x, 1 menos logaritmo de 1 mais x ao quadrado sobre 2, sobre x. Este limite também vai tender para zero, fazendo rigorosamente o mesmo raciocínio. Vamos ver aqui qual foi o raciocínio. O raciocínio foi simplesmente pôr em evidência o x ao quadrado. Isso podemos fazer, quando x tende para menos infinito. Não altera nada. Logo, aqui o limite vai ser menos de infinito. Então, temos uma função, essencialmente, cujo gráfico nós podemos fazer. Podemos ver onde é que ela passa em zero. Ou seja, em zero, quanto é que vale a zero? Porque o logaritmo de 1 é zero. Logo, ela passa aqui em zero. Nós vimos que ela tinha um ponto de estacionalidade em 1. Quanto é que ela vale em 1? Vai valer uma coisa esquisita. O que importa. Mas é uma função, essencialmente, cujo gráfico vai ser uma coisa assim. Vai ter aqui um ponto de estacionalidade. E depois tende para menos infinito. Menos infinito. Mais infinito. Isto é f. Logo, de facto, o que eles querem aqui é que a gente usa o teorema de Bolzano, mas vamos lá ver. Graficamente, vocês percebem que se eu fizer uma reta y igual a k, qualquer seja o k, por causa da monotonia da função e do facto que ela tem limites infinitos aos infinitos, claramente esta equação vai ter sempre uma solução. E essa solução vai ser única por causa da monotonia restrita. Logo, essencialmente, o que nós estamos a demonstrar aqui é que a função f é uma bijeção. F é uma bijeção contínua. Os matemáticos chamam isto um homeomorfismo. Notam que não é uma bijeção diferenciável por causa da derivada nula em x igual a 1. Ai, não apetece aplicar o teorema de Bolzano, mas vamos fazê-lo. Então, aqui, ao meu ver, o raciocínio gráfico pelo esboço seria suficiente para justificar a existência e unicidade de uma solução. Mas se quiserem escrever rigorosamente as coisas, demonstração rigorosa, ou seja, isto é mais para os alunos que querem ter 21 sobre 20. Nós consideramos um k pertencente a R qualquer. Utilizamos o facto que a função tem limites infinitos para dizer que como fazer o seguinte, como f tem limites mais ou menos infinito em mais ou menos infinito, vai existir um R positivo, tal que, por exemplo, qualquer seja módulo x superior a R, nós vamos ter que f de x
em módulo vai ser superior a 2 módulo K. Então, porquê tentador? Tentação, porque tantos módulos, vamos lá ver, aqui, é simplesmente para não me ter que preocupar com o sinal de K. Ou seja, se o K for positivo, basta pegar num R positivo, a partir do qual o f de x é superior a 2K. Se o K for negativo, basta pegar num R, que desta vez vai ser negativa, a partir do qual f de x é inferior a 2K. Não, porque o K é negativo. Logo, a ideia aqui de usar os módulos é não ter que me preocupar com sinais. Aqui, a escolha do 2, ou seja, esta escolha do 2 é só para poder garantir que este 2K vai ser estritamente superior ao K. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Ou seja, por causa da monotonia, o que nós temos é que, isto nos permite concluir, é que f do intervalo fechado, aqui pode fazer superior ou igual a R, fechado e limitado R, ele contém o intervalo fechado e limitado. Aqui pode pôr desigualdades. Aqui não, mas aqui sim. Aqui sim. Ele contém o intervalo menos 2K, 2K, que é um intervalo fechado, e que tem, por bom gosto, de conter também o valor K. Logo, essencialmente o que eu estou a dizer aqui, como é que ele se reproduz no desenho, no esboço que eu fiz, é que, bom, vamos jogar neste K aqui, ou seja, um K aqui que é negativo. Como a função tende para mais infinito, eu sei, a partir de um certo valor, que eu chamei aqui R, ou seja, menos R, a partir de um certo valor, menos R, todos os valores da função aqui que vão aparecer vão ser estritamente inferior a K. Okay? Isso quer dizer que a imagem, se quiserem, a imagem deste intervalo, menos R, ou seja, de 0 a menos R, contém o valor K. Como eu disse, isto não é uma pergunta especialmente fácil, mas foi uma pergunta que foi vista na teoria. E eu talvez também não esteja a explicar isto muito bem. Mas isto requer alguma reflexão da vossa parte. E agora é só uma questão de aplicar o teorema de Bolzano. F contínua, o teorema de Bolzano, implica que existe um x tal que f de x igual a k. Como f é estritamente crescente, vai ser injetiva
Logo, a raiz é única. Logo, existe um único x, tal que f de x igual a k. Isto, uma e uma só solução. Isto provavelmente é a pergunta mais difícil do texto. Grupo 3. Escreva a fórmula de Taylor em ordem 1, em A igual a 0, de exponencialmente x, sendo x, com o resto de Lagrange, para concluir que, para x positivo, temos esta desigualdade. Então, isto é um daqueles exercícios de aplicação da fórmula de Taylor para determinar uma desigualdade. E aqui vamos precisar de exponencialmente x sem x em 0 à ordem 1. Então, isto é o grupo 3. A linha A. Então, temos esta função que eu já vou chamar exponencialmente x sem x. E eu vou querer fazer a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange à ordem 1. Ou seja, vou precisar da derivada desta função e da segunda derivada desta função. Há uma fórmula que eu uso muito, e que eu acho que é uma fórmula que vocês poderiam acrescentar às vossas tabelas mentais de derivação, que é simplesmente esta, ou seja, G' mais GF'. É uma fórmula que é muito útil em física, em particular. Logo, isso, o que é que esta fórmula me permite fazer? Permite-me dizer que, logo à partida, eu aqui vou poder pôr em evidência a exponencial. Logo, a derivada de seno é cosseno de x, e depois aqui vou ter seno de x vezes a derivada de exponencialmente x, que vai fazer aparecer um menos 1. Logo, aqui vai fazer cosseno de x menos seno de x. E depois posso aplicar novamente essa fórmula, ou seja, vou ter a derivada, o G' daqui, que aparece na outra forma, do cosseno de x menos seno de x, que vai me dar menos seno de x menos cosseno de x. A derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno, menos a fórmula de cima, que é cosseno de x menos seno de x. Porque aqui este menos aparece por causa, este último menos, aqui aparece por causa da derivada da exponencial de menos x. Logo, isto simplifica, normalmente simplifica, ou seja, o menos seno de x vai cortar com o menos menos seno de x, e nós ficamos aqui com o exponencial de menos x, ou seja, ficamos aqui com menos 2 exponencial de menos x vezes cosseno de x. E depois é só uma questão de aplicar a fórmula de Taylor em 0. Ou seja, o exponencial de 0 é 1, mas seno de 0 vai dar 0. Logo depois vamos ver aparecer a derivada em 0. E aqui f' de 0, quanto é que vale? Vale 1. Aqui vamos ter x. E depois vamos ver aparecer a derivada, a segunda derivada, num ponto C, entre 0 e x. Logo, isto vai me dar, ou seja, menos 2 vai cortar com o 2 fatorial, vai ficar menos e de menos c, cosseno de c, vezes x ao quadrado. E é por x ao quadrado sobre 2, mas o x ao quadrado, o 2 já cortou com o 2 acima. Ou seja, i com c entre 0 e x. Sabendo que aqui nós consideramos o x positivo, logo vamos ter 0 inferior a c inferior
a x. Em particular, isto vai dar que exponencial, ou seja, f de x, que é igual a exponencial de menos x sen de x, quando o x é positivo, o c também é positivo, e esta coisa, de qualquer forma, é sempre positiva. Logo, esta coisa que está aqui, esta parcela aqui, vai ser negativa. Espera aí, o que é que eles pedem? Vou aqui voltar ao enunciado. Eles pedem que isto seja maior do que menos x ao quadrado. Aqui tenho que ter um bocadinho mais cuidado, porque o que eu quero mostrar aqui não é que isto é positivo. O que eu quero mostrar aqui é que esta parcela está aqui, ela é menor do que 1. Ou seja, depois com o menos vai ser maior do que menos 1. O que vai ser maior do que menos x ao quadrado. Mas isto é claro, porque e de menos c é inferior a 1 quando c é superior a 0. Ver o gráfico da função exponencial. E o mesmo acontece com cosseno de c quando c é superior a 0. O cosseno de c é sempre inferior ou igual a 0. Mas aqui... x é positivo. Então temos de ter cuidado, porque aqui temos de ter cuidado. Porque isto nem sempre é verdade. A questão aqui é que o cosseno de c, ele pode ser negativo. Logo, o que a gente precisa aqui não é de majorar esta coisa esta coisa. Nós precisamos aqui é de majorar o módulo desta coisa. Menos c, cosseno de c. Então, por que eu estou a fazer aqui aparecer o módulo? Porque se eu não fizesse aparecer o módulo, quando multiplicasse o cosseno de c por exponencial de menos c, podia ter um cosseno de c que é negativo. Reparem que o x não há restrição sobre o valor do x. O x é positivo. Logo, isto permite, vamos dizer, valores de c, tais que o cosseno de c é negativo. Logo, se eu pôr o módulo, então é claro, sim, que a exponencial vai ser inferior estritamente a 1. E agora, o que se passa é que o módulo é sempre superior ou igual à expressão da função. Cosseno de c. Logo, esta coisa vai-me dar que isto é superior ou igual. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui, e peço desculpa se hoje estou um bocadinho mais confuso, talvez um bocadinho mais cansado, isto vai-me dar x menos e de menos c cosseno de c x ao quadrado é sempre positivo, e agora por causa desta majoração, eu vou ter que isto é superior ou igual a x menos x ao quadrado. Que pretendia. Mais uma vez, por causa desta majoração. Vamos passar aqui à pergunta seguinte. Logo, na pergunta seguinte, nós temos uma função h, no intervalo menos 1 meio 1, definida por 1 menos módulo de x. E queremos justificando
ver se esta afirmação que está aqui abaixo é verdadeira. Logo, aqui é uma expressão, se vocês forem ver, que é muito semelhante ao teorema de Lagrange. Ou seja, lembra aqui o teorema de Lagrange. Temos uma função f que é contínua no intervalo fechado, derivável no interior desse intervalo. Então, existe um c pertencendo ao interior do intervalo, tal que f' de c é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. O problema aqui é que, se nós quiséssemos aplicar o teorema de Lagrange, nós precisávamos da condição da diferenciabilidade no interior. E esta função aqui não satisfaz. Simplesmente porque esta função aqui não é diferenciável em zero. E zero pertence ao interior do intervalo menos 1 meio 1. Ou seja, está aqui. Logo, para justificar a existência deste C, eventualmente, nós não podemos usar o teorema de Lagrange, porque a função H não satisfaz as hipóteses do teorema de Lagrange. Ora bem, voltando aqui ao quadro. Qual é a condição que nós queremos verificar? C pertencendo ao intervalo aberto de menos 1 meio 1, tal que H' de C igual a H de 1 menos H de menos 1 meio, os extremos do intervalo, sobre 1 menos 1 meio. Onde a função H de x é igual a 1 menos módulo de x. Logo, essa função não é diferenciável em x igual a 0, mas vai ser diferenciável em todos os outros pontos do intervalo. Simplesmente porque, se vocês forem ver qual é o gráfico desta função, 1 menos módulo de x, módulo de x é uma coisa assim, isto é módulo de x, logo módulo de menos x vai ser uma coisa assim, isto é y igual a menos módulo de x, logo ao final das contas, se eu pôr aqui 1, isto vai ser a função que nos interessa, a função h. Y é igual a h de x, que é igual a 1 menos módulo de x. Logo, quanto é que vale h de 1? Já agora. Quanto é que vale h de 1? H de 1 vale 0. Porque é 1 menos 1. Quanto é que vale h de menos 1 meio? Ou seja, módulo de menos 1 meio vai valer 1 meio. Isto vai ser 1 menos 1 meio. Menos 1 meio. A dividir por quantos? 1 mais 1 meio. Mais 1 meio vai dar 3 meios. Ou seja, isto vai dar está certo? Aquilo que eu estou a escrever aqui. Igual a 1 vale 0. 1 menos 1 meio dá 3 meios. Isto vai dar menos 1 terço. Logo, esta afirmação é obviamente sempre falsa. Isto é falso. Ou seja, não existe C pertencendo a menos 1 meio
1, tal que H' de C é igual a menos 1/3. Simplesmente porque no ramo, vamos lá ver, do x negativo, ou seja, quando x é estritamente negativo, nós vamos ter H' de x que é igual a menos que é igual a 1. Não ia dizer menos 1, mas isso é para o módulo. E quando x é estritamente positivo, H' de x vai ser igual a menos 1. Isso vê-se no gráfico aqui. Aqui é 1 e aqui o declive é menos 1. E em x igual a 0, em x igual a 0, h não é derivável, como nós vimos aqui. Logo, em nenhum valor, vamos ter que H' de C é igual a menos 1/3. Logo, isto era daqueles exercícios armadilhados para ver se vocês sabem enunciar as condições do teorema de Lagrange. E finalmente chegamos aqui ao grupo 4. Muitas vezes o grupo 4 tem um enunciado um bocadinho mais complexo, mas uns cálculos que são triviais. Admita que a concentração blá 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 é que uma função satisfaz uma certa equação diferencial. Verifique as funções funções do tipo blá 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 satisfazem a equação. Olha, eu vou fazer até melhor do que isso. Mas não posso, porque vocês ainda não viram equações diferenciais. Mas pronto, vamos fazer isso. E depois, uma semana após a descarga, o valor de P é 1/10. T determina o instante T barra, a partir do qual a sua concentração vai ser inferior a 1/15. Isto não me parece nada agradável, como eu pergunto. Comece por determinar o parâmetro K. Está bem. Bom, vamos começar com as coisas na ordem. Então, vamos aqui. Em geral, estas perguntas têm mau aspecto, mas são muito fáceis. Vamos ver se este grupo 4 é a exceção que confirma a regra. Logo, temos uma equação diferencial, P' de t mais 2P de t é igual a 1/10, e queremos verificar que esta função P de t é igual a 1/20 mais K é de menos 2t é a solução. E para fazer é simplesmente uma questão de calcular P' de t mais 2P de t e verificar que isso dá de facto 1/10. Logo, a derivada de P vai ser aqui menos, vai ser P', vai ser menos 2K é de menos 2t, porque a derivada de uma constante é 0, mais 2 vezes 1/20 mais K é de menos 2t. E aqui corta por causa do 2. Isto vai dar, evidentemente, 2/20, que é igual a 1/10. Logo, sim, vírgula, P é a solução da equação. Como podem ver, a primeira parte da pergunta é fácil, da equação. A segunda parte da pergunta também não vai ser muito complicada. Eles depois também dão uma indicação. Logo, sabe-se que uma semana após o início da descarga poluente, o valor de P é 1/10, não sei das quantas. Logo, nós sabemos que o tempo é medido em semanas.
Isto é importante. Logo, isso quer dizer que eles estão-nos a dizer aqui, esta condição aqui, o que ela nos diz é que P de 1 é igual a 1 sobre 10. Determine o instante T barra, a partir da qual a sua concentração é inferior a 15. T barra, a partir do qual a concentração é inferior a 15. Logo, o que se passa aqui é que, claramente, isto é visto a pergunta que eles estão a fazer, ou seja, um instante a partir do qual a concentração é inferior, isso quer dizer que, a priori, não é claramente, é a priori, esta função é decrescente. Isto já agora diz-nos que o k tem que ser positivo. Se o k fosse negativa, esta função seria crescente. E eles dão aqui uma indicação que é, começa a determinar o parâmetro k. Logo, mas eu já sei aqui que, a priori, o k vai ser positivo. Logo, o que eles estão a pedir é o t barra, tal que P de t barra é igual a 1 sobre 15. Porque como a função vai ser decrescente, a partir do valor t barra, a concentração vai ser inferior a 1 sobre 15. Como é que nós vamos determinar o parâmetro k? Simplesmente porque nós temos a expressão do P de 1. O P de 1 nós sabemos que é 1 sobre 20 mais k é de menos 2. Logo, esta relação aqui, ela vai nos dar o k. E depois vamos ter que resolver uma equação em ordem a t barra. Bom, vamos fazê-lo. Ou seja, nós sabemos que P de 1 é igual a 1 sobre 10 e vai ser igual a 1 sobre 20 mais k é elevado a menos 2. E isto, resolvendo em k, vai dar 1 sobre 10 menos 1 sobre 20, vai dar 1 sobre 20. Ou seja, vai dar k é igual a 1 sobre 20 é elevado a menos 2, ou seja, é ao quadrado sobre 20. E agora, aquilo que a gente quer resolver é P de t barra, e já agora é positivo, como eu tinha dito, logo a função P, em particular, isto implica, o que implica P é crescente, é decrescente, desculpa, por causa da exponencial, é decrescente. Logo, P de t barra inferior ou igual a 1 sobre 15. Isto vai ser superior. Desculpa. P de t inferior ou igual a 1 sobre 15 vai ser equivalente a t superior ou igual a t barra. E para ter o valor t barra, temos que resolver a equação P de t barra igual a 1 sobre 15. Mas nós já sabemos que P de t barra é 1 sobre 20 mais aquele k é de menos 2 t barra. Espero que não me enganei aqui nos cálculos. Ou seja, isto é 1 sobre 20, posso poder pô-lo em evidência, 1 mais e ao quadrado, ou seja, é 2 menos 2 t barra, por causa do e ao quadrado. Ou seja, isto vai dar, como podem ver, eu sou extremamente rápido a fazer cálculos. Isto vai dar 20 sobre 15
igual a 1 menos E de 2 menos 2 t barra. Não poderiam ter a 20 sobre 15, vai ser igual a o quê? 4 vezes 5, 3 vezes 5, ou seja, 4 sobre 3. Ou seja, isto vai dar E de 2 menos 2t barra igual a 1 menos 4 terços. Mas isto não faz sentido. Porque aqui eu pus aqui um mais, um menos. Aqui é um mais. Logo isto vai dar 4 terços menos 1. Agora sim faz sentido. Não fazia sentido porque dava com um menos aqui, dava um valor negativo. Logo isto é 4 terços menos 3 terços, ou seja, dá 1 terço. Ou seja, isto vai ser equivalente a, passando ao logaritmo, 2 menos 2 t barra é igual a menos logaritmo de 3. Logaritmo de 1 terço é menos logaritmo de 3. Ou seja, muito dificilmente vamos resolver esta coisa. 2 mais logaritmo de 3 é igual a 2t barra, ou seja, finalmente, t barra é igual a 2 mais logaritmo de 3 sobre 2, que é um número, um resultado um bocadinho esquisito. Espero que não fiz nenhum erro de cálculo, mas tenho a certeza que se eu fizer, algum de vocês que está a me ouvir vai corrigir-me. Bom, acabamos. Vamos dar uma vista de olhos ao teste. Eu vou-vos dizer o que é que eu acho sobre este teste. Ora bem, a primeira pergunta é uma pergunta simpática, derivada de uma composta. Isto é 1,2 valores que são dados. A segunda pergunta também não é muito difícil. Será uma aplicação fácil da regra de Cauchy para calcular limites. Ou, para as pessoas que quiserem, também poderão aplicar a fórmula de Taylor. A pergunta 3, como nós vimos, resolve-se de cabeça. Estamos a somar duas funções que têm concavidade viradas para cima. Isto vai dar uma função com concavidade virada para cima, pelo menos para valores positivos. Ou seja, o gráfico não tem ponto de inflexão, isso vê-se olho nu. A pergunta 4 é uma pergunta um bocadinho mais manhosa, mas mesmo assim não é muito manhosa, porque se nós conhecermos só o teorema de Rolle sabemos resolver. Podemos chegar à conclusão que o teorema de Rolle, ou seja, eles dizem que qual das seguintes equações tem pelo menos uma solução a 0π, sabemos que há uma das respostas que é correta, e nós vimos que era D. Porquê? Porque, por causa do seno, o seno vai anular sem 0 e π. Logo, vamos estar na condição do teorema de Rolle. Reparem também que se eles não pusessem nenhuma condição sobre o domínio da função, o 0π, e poderiam pedir quais das seguintes equações têm uma infinidade de soluções em R. E nesse caso nós teríamos duas respostas. Teríamos a A, porque o cosseno também anula-se infinitas vezes, logo, permitindo a aplicação do teorema de Rolle, e a D, pelas razões que nós já vimos, que são semelhantes. A pergunta 5, eu não gostei muito da minha resolução, acho que compliquei um pouco as coisas. Isto é uma simples aplicação da fórmula da derivada da função recíproca e também nós precisamos calcular a derivada de h, logo da fórmula da derivada da composta. Duas fórmulas de derivação que são fundamentais. Se vocês querem
sobreviver a análise 1, análise 2, análise 3. Derivada da recíproca, derivada da composta. Grupo 2. Deu para relaxar na linha A e na linha B. A linha A é um cálculo de derivada e ver que a derivada é positiva, dá uma função crescente, estritamente crescente. Muito obrigado. Isso já sabíamos fazer no secundário. A linha B, que raio de pergunta é esta? Eles fazem a papinha toda, dizem que têm que mostrar que isto, o primeiro limite é igual a 0, que é um limite notável. É fácil, mais uma vez, aquele limite logaritmo de x sobre x é mais infinito, x ganha. E depois temos uma pergunta C, que em relação às outras perguntas do teste, eu acho que é muito difícil. Mas pronto, é só um valor, é uma forma, vamos lá ver, de distinguir os alunos que investiram mais no estudo de análise 1. Reparam também que esta pergunta não vem do nada. Há perguntas semelhantes nas fichas de exercícios. O grupo 3, uma aplicação da fórmula de Taylor, com algum cuidado aqui na maneira de gerir as desigualdades, aquela coisa que eu disse sobre usarmos o módulo e não a cosseno, é o estilo de pergunta, onde uma pessoa se esquece de pôr o módulo, vai ter o resultado certo com o raciocínio errado. A pergunta B é uma armadilha, para as pessoas que esquecem que a função módulo x não é derivável em 0, e que esquecem as condições de aplicação do teorema de Lagrange. E a pergunta 4, bom, eu sei que as pessoas que fazem os testes gostam muito de fazer perguntas destas, e o objetivo destas perguntas é o quê? É essencialmente vos sensibilizar sobre o facto que as ferramentas que nós estamos a vos dar em análise 1, elas têm aplicações na engenharia. Mas, ok. Se vocês acharem que aquilo que a gente dá em análise 1 não tem aplicações em engenharia, talvez seja melhor mudar de curso. Porque engenharia é estudo, essencialmente, resolver equações diferenciais. Podemos resumir em engenharia a isso, equações diferenciais. Ou seja, derivadas e integração. Porque resolver, por exemplo, esta equação, que é uma equação linear da primeira ordem, não homogénea, é uma coisa que vocês normalmente vão aprender a fazer em análise 3, isso é uma integração, isso é um cálculo integral. Chamam isso equações diferenciais, mas para serem resolvidas necessitam um cálculo integral. Logo, análise 1, cálculo diferencial, cálculo integral é as bases de qualquer coisa que vocês vão ver em engenharia. E para as pessoas que acham que alga é uma coisa muito abstrata e não se aplica em engenharia, eu digo a mesma coisa. Física, vetores, transformações geométricas, perceber o que é um volume no espaço, isso tem tudo a ver com álgebra linear e geometria analítica. E são coisas que são de uso constante em engenharia e em física. Bom, a linha B aqui é um bocadinho mais difícil, de facto, porque necessitava que vocês percebessem que têm que usar a monotonia da função P, e a monotonia da função P, nós vimos, ela era garantida pelo facto de que o parâmetro é positivo. Espero que não me enganem nos cálculos. Mas pronto. Bons estudos.